muita alegria que eu trago para vocês, direto ao ponto, um programete que abrange assuntos inerentes ao mundo feminino. E aí hoje, com muita alegria, também trago Suimei, amiga de infância, recordações maravilhosas, né, Sui? E hoje, Suimei Mendonça, psicóloga, para falar sobre a importância do genital no universo feminino. Então hoje a gente encontra dois grupos bem diferentes de mulheres. Aquela que ainda negligencia seus genitais, que dão pouquíssima importância para eles e acha melhor não tocar no assunto, não olhar, não observar as mudanças que acontecem com o tempo. E a gente tem outro grupo de mulheres que consegue canalizar fatores que acontecem na sua vida emocional, ansiedades, autoestima, tudo nos genitais, às vezes convertendo isso para problemas, doenças que pesam no comportamento sexual, emocional, enfim, Sui. Será que genital é uma coisa inerente só a sexo? O que é que você diz isso? Bom, primeiro, amiga, agradecer, né, esse convite, que para mim, assim, é uma coisa maravilhosa. Poder estar aqui com você, realmente uma amiga muito querida, e falar de algo extremamente relevante, né, para todas nós mulheres. Bom, o que é que eu acho? Que tudo passa pelo contexto histórico. Ou seja, a mulher, ela tem um histórico cultural onde a sexualidade era o quê? Era uma sexualidade totalmente reprimida. Diferentemente do homem. O homem foi criado para ter uma sexualidade o quê? Totalmente com liberdade e exigência no sentido dele ser ativo. Sim. E a mulher, a exigência era de ser passiva. E isso envolvia o quê? A não se olhar, a não ver o corpo e os seus órgãos genitais como fazendo parte de um todo, né? De uma imagem corpórea onde ela tinha que ter prazer desde pequena, quando ela se olhasse. E ao longo do tempo, principalmente na nossa sociedade ocidental, judaico-cristã, isso foi sendo cultivado, né? Ao homem tudo, né? Então assim, ser aquele macho, né? Aquele onde as coisas acontecem. E a mulher, nada, o silêncio, né? A passividade. Então, eu acho que vem muito disso aí. Sim, com certeza. Né? Com certeza. A gente nota que o homem ele tem completa intimidade com seus genitais, ele conhece bem, ele apelida, ele movimenta os genitais, não tem nenhum pudor em relação a isso. E a mulher, muitas delas têm isso como esquecido da parte do seu corpo, né? Sim. Elas não querem se olhar e até como médica, clinicamente falando com elas, e seus genitais, elas dizem, eu não olho para isso. Nos verbalizam literalmente que não olham, né? Até que ponto, assim, eu poderia dizer que em termos médicos isso é muito ruim, porque a pessoa não sabe discernir até quando está tudo bem e até quando começam a adoecer. E em termos emocionais, até quando essa negligência pode ser uma negação de uma marca de um sofrimento por relacionamentos, por exemplo. Sim. Veja, a Associação Americana de Psiquiatria, né, no Manual de Diagnóstico das Doenças Mentais, ela fala das disfunções sexuais. Só que, na verdade, nem tudo, quando se relaciona a esses aspectos, né, da falta, da convivência, da percepção em relação à genitália, que prejudica a sexualidade da mulher, sem dúvida, nem sempre é disfunção, pode ser apenas uma dificuldade sexual, que até certo ponto é normal, porque as mulheres, elas são mais sensíveis quando elas estão inadaptativas, ou seja, se está passando por algum problema emocional, se está com desinteresse em relação à profissão, com dúvida, se está com algum problema realmente relacional, sobretudo em relação ao parceiro, isso afeta a sexualidade, o desejo, né? O interesse sexual. Bom falar nisso, porque você vê como às vezes há conflito entre os casais, porque o marido quer e quer que ela aceite a pronto momento, mediante o desejo que ele tem. E muitas vezes a mulher está em outra esfera e não consegue realizar aquele desejo do marido, se nega ao ato sexual, ou ela o faz
forçosamente, ou seja, sem nenhum prazer para com isso. Muitas vezes ela diz que não sente prazer, mas ela não sabe que a abordagem veio no momento errado, não assertivo da coisa. Isso é comum no consultório de psicologia? Demais. O que é que acontece? A maioria, por conta dessa passividade, né, então aceita, sem ter prazer, né, sem estar com desejo. E aí sente dor, sente dificuldade na penetração, né, sente um mal-estar por estar ali sem estar, porque não há entrega. Quando o prazer realmente é uma conquista, a entrega é total. Né? Então, assim, mesmo aquelas que têm uma disfunção, do ponto de vista até pélvico, ela consegue com relaxamento, ela consegue com a conquista do outro, né? Mas muitas vezes esse outro não tem a habilidade. Ele não tem a habilidade de se chegar à mulher. Então, o que é que acontece na maioria das vezes? Ele quer forçar, né, porque ele acha que tem o domínio, o poder sobre a mulher, e a mulher realmente acha que deve ceder porque o poder está com ele, e se ela não ceder, vem talvez uma infidelidade por aí, conjugal, e ela não quer. Então, isso é um sofrimento psíquico muito grande para essas mulheres, porque imagina, a gente tem que estar de bem, né, com nossa sexualidade. A sexualidade realmente é vida, ela faz parte da nossa vida. E a mulher, ela precisa entender que o prazer é uma conquista. E ela chegar a dizer que ela precisa desse prazer, tanto quanto o homem, é dar legitimidade à questão do gênero feminino. E muitas vezes isso foi renegado. Ou seja, o homem tem essa legitimidade, tem esse poder e tem essa consciência. A gente ainda não tem. Por quê? Porque nos incutiram que se eu cobro isso do homem, o que é que ele vai pensar de mim? Né? Que crenças vão estar aí, podem estar permeando a cabeça dele, que eu sou, digamos, muito aberta ao outro, de que eu tenho uma educação, né, não moralista. Então, assim, as crenças da mulher são tão fortes quanto as crenças do homem. E na verdade, alimenta o outro em relação a isso. Então, a gente precisa realmente quebrar com isso. Porque as dificuldades sexuais, hoje, elas estão relacionadas a um conjunto que a gente chama o quê? Uma multiplicidade de fatores que envolve fatores, desde os fisiológicos, realmente estruturais, anatômicos, principalmente os fatores contextuais, relacionais, uma série de coisas. Não se sente mais atraída pelo homem, o homem é hostil com ela, chega no momento indevido, chega no momento depois de uma briga, depois de disputa por alguma coisa, depois de uma desorganização familiar. Então, além de tudo isso, tem a nossa internalidade. O momento não é bom para mim, do meu ponto de vista, porque eu não estou bem, eu estou entrando na menopausa, ou então eu estou na pós-menopausa, né? Então, é preciso que a gente esteja bem, holisticamente falando, para que a gente goze dessa plenitude em termos de sexualidade. Os maridos entendem isso muito poucos. Muito poucos. Né? Isso gera um conflito enorme. Se eu tivesse de perguntar a você o percentual dessas mulheres que vivem esse dilema, tu terias quanto a me dizer, a nos dizer? Bom, em termos de disfunção sexual propriamente dita, que aí envolve, né, uma série de coisas, a falta do orgasmo, a falta, a dor, a dificuldade de penetração por conta dessa dor, né, desse não desejo, não interesse. As pesquisas mostram aí entre 7 a 23% de mulheres, né, que vão ter dificuldades sexuais, chegando às disfunções que são mais raras, como eu falei anteriormente. Né? E o que é que elas têm que fazer? Elas deveriam realmente procurar um acompanhamento, né, psicossexual. Então, hoje em dia a psicologia tem aí técnicas bem interessantes para ajudar, logicamente, junto com os outros profissionais. Né? Ninguém trabalha uma situação como essa sozinho. Precisa do ginecologista,
precisa do fisioterapeuta, Com certeza. né? Precisa desse conjunto, né, de profissionais. Se a gente tivesse de deixar para as mulheres algo a dizer com relação a vencer uma barreira que ela mesma cria, em se observar e gostar, inclusive dessa parte que muitas rotulam de feia. Que coisa feia, não é? Muito comum elas dizerem isso com o próprio genital. Então, o que dizer para elas quebrarem essa barreira, começar a se ver e enxergar o genital como parte de si mesma, como uma estrutura do corpo que, igual a qualquer outra, pode canalizar problemas sérios emocionais? Como vencer isso entre quatro paredes, que é o que a mulher mais faz, é a luta dela entre quatro paredes com ela mesma. Como vencer essa barreira? O que você poderia deixar para a gente levar para casa? Pois é uma série de coisas que ela tem que fazer, né? Primeiro, se amar, né? Porque não tem como ela se observar sem ela não gostar daquela imagem, né? De estar sendo refletida ali. E ao se olhar, ela se perceber como um todo. Olhar as nuances, as cores, as diferenças, se tocar, sentir prazer nesse momento que ela está com ela mesma, de intimidade. Isso é um ponto. O outro, ela de fato estar bem com o parceiro, com a parceira. Ela tem que resolver os conflitos, né? Se a coisa não está bem, então vamos tentar negociar, vamos para uma psicoterapia de casal, vamos tentar uma psicoterapia sexual, mas ela precisa resolver esses conflitos. Uma vez que eles estejam resolvidos, então ela vai ter que dar vazão a isso tudo que ela construiu e desconstruiu, né? Desconstruir crenças erradas e construir novas crenças. E para isso ela tem que se informar, né? Novos conhecimentos. Ela tem que procurar novamente as pessoas certas, os especialistas. Ela tem que entender que não há como ela evoluir nesse aspecto se ela não procurar ajuda e se ela não desejar ardentemente que isso aconteça. Porque o melhor preditor de uma sexualidade prazerosa, né, positiva, digamos, pós 50 anos de idade, pós 40 anos, pós-menopausa, vamos dizer, a partir dos 50 anos de idade, é olhar o histórico. Se esse histórico mostra que ela não tinha uma sexualidade interessante, algo está errado desde o início. Então ela tem que, né, se ela procura, né, se ela procura modificar isso, se ela quer ter um futuro diferente, um futuro de prazer, então ela tem que romper com isso, com esse passado, e ela tem que ver esse futuro de uma forma maravilhosa, de construções, de possibilidades, de momentos prazerosos. Então, assim, isso implica em quê? Em agir, em começar hoje, né? Não deixar para amanhã. Sui, grata demais por tudo que você falou. Eu acho que essa janela de informação não pode deixar de ser praticada por nós. Então, obrigada por tudo que você nos disse agora. Rico demais, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Conversar muito.